um momento tão esperado pela nação brasileira. Eu acho que demorou muito a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, deputada Bia, porque esse roubo escancarado dos aposentados do Brasil merece uma resposta. Por muito menos, nós tivemos aqui, na época do Petrolão, do Mensalão, uma dúzia de pessoas presas. O que é que está acontecendo que agora a gente não vê carros, dinheiro sendo apreendido, propriedades, escândalo por cima de escândalo, mas não vê ninguém preso. Nós temos o dever de desvendar isso, revelar o que está acontecendo, punir os culpados por isso, para que a nação saiba realmente o que é que aconteceu. Eu queria também, efetivamente, colocar minha candidatura à disposição dos colegas aqui, pedir o voto dos colegas. Eu já tive a oportunidade, me dou muito bem com o senador Omar Aziz, tinha dito inclusive na imprensa esses dias que era candidato, porque, com todo o respeito à pessoa, eu já fui presidido por senador Omar Aziz aqui na CPI da pandemia e da Covid, que o Brasil parou para assistir, no momento de sombra, no momento difícil, e eu não percebi nenhuma imparcialidade do presidente naquele momento. Respeito à pessoa, mas a condução foi muito ruim. Houve uma blindagem de prefeitos e governadores, que era um requerimento meu, que deu origem àquela CPMI também, aquela CPI aqui no Senado. Foi o senador Randolph querendo investigar o governo federal e eu querendo investigar o governo federal, os estados e os municípios, que receberam bilhões na época. Não me deixaram fazer esse trabalho. O presidente teve uma postura, no meu modo de ver, totalmente parcial. Durante o período da CPI, se reuniu inclusive com o presidente Lula em jantares, naquele momento que era o presidente da CPI. Isso não é coisa de alguém que está com imparcialidade, porque ali era um palanque que estava sendo feito, escancarado, em cima de caixão, de pessoas sofrendo, com o objetivo de desgastar o governo federal daquela época, que eu também tinha críticas. Tivemos também uma série de outras situações aqui, com médicos que foram humilhados, pessoas que estudaram a vida inteira, que nós tivemos aqui momentos tristes, que elas não puderam se manifestar. Eu não posso compactuar, com todo o respeito ao meu colega senador Omar Aziz, com a presidência dele em outra comissão que precisa de imparcialidade. Eu gostaria de, depois de conversar com o senador Rogério Marinho, depois de conversar com o deputado Sóstenes, eu gostaria de, nesse momento que eu vi aqui a candidatura do senador Carlos Viana, eu gostaria, presidente, de, nesse momento, pedir àqueles colegas que votariam em mim para que façam esse voto no senador Carlos Viana, porque ele assinou, diferente de outros candidatos a presidente aqui. É normal o embate democrático, político, sem ser ofensivo e faltar com a verdade, como é de costume do senador do Ceará, Girão. Eu sempre respeitei todos os meus colegas e respeito todos os meus colegas. Ser presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, para mim, não é o fim do mundo ser ou não ser. Investigar e aprofundar as investigações, eu acho que é o mais importante. E aqui não deve ser uma guerra de narrativas, quem é culpado ou quem é inocente. Não dá para prejulgar nem quem é culpado e nem para você inocentar sem antes de investigar. E não narrativas, não forma de depreciar o trabalho das pessoas, que todos nós nos envolvemos no trabalho e nos aprofundamos. Temos pensamentos diferentes, mas convergimos em algumas coisas.
As pessoas que foram prejudicadas, não está escrito na testa dela qual é a tendência política dela. Nós temos que trabalhar por essas pessoas. Porque, Girão, independente de divergências de pensamento, a obrigação nossa aqui, e não é favor, não é sacrifício, é apurar e apurar com profundidade e não fazer prejulgamento de A ou de B e nem inocentar A ou B antes da gente começar as investigações e ter fatos concretos. O senador Girão, ele extrapola um pouco quando ele personaliza as coisas. Ele extrapola demais. Senador Omar. E respeito é bom e todo mundo gosta. Isso aí. E caldo de galinha não faz mal a ninguém. Nós temos, e o deputado Alfredo Gaspar, que a gente sabe da postura dele, ética, uma dupla independente. Não é nem governista, nem oposição. E o Brasil espera essa postura de vocês. Eu quero dizer que nada como um dia atrás do outro. Tudo que a gente planta, a gente colhe, é a lei da semeadura. E nós tivemos aqui, nesses últimos dias, se cantando vitória, se dando entrevista como presidente, como relator dessa CPI, e a verdade veio hoje. A verdade veio hoje. E eu quero dizer que muito me lamento, eu fico triste, porque na minha fala aqui eu não coloquei absolutamente nada contra pessoa nenhuma. Muito pelo contrário, eu ressalvei a pessoa do senador que era candidato contra o senhor, assim como eu também era candidato. Mas ele resolveu atacar a minha pessoa, né? Eu costumo dizer que nós podemos ser adversários, é como no futebol, como na política, podemos ser adversários no campo das ideias, jamais inimigos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Passa a palavra, a presidência para ele. Olha, eu peço respeito. Ô, gente. Olha. Senador Carlos Viana, relator, deputado Alfredo Gaspar, me permitam ler um tweet. Anuncio que o relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Aires, Republicanos Tocantins. Desejo a ele, ao presidente Omar Aziz e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país. Deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, anunciando, senador Girão, no dia 15 de agosto, quem seriam os vencedores de uma disputa que não tinha ainda sido travada. Por isso eu quero primeiro agradecer a Vossa Excelência, senador Girão, por ter se colocado desde o primeiro momento como candidato, expondo o que estavam tentando fazer aqui. Aqueles que não assinaram o requerimento de investigação estavam sendo anunciados pelos presidentes das duas casas como os condutores aqui do trabalho. E quero também, senador Eduardo Girão, dizer que, a depender de quem vem a ofensa, como o senhor ouviu hoje, sendo chamado inclusive de mau caráter, é na verdade um elogio. Fique despreocupado, porque é uma medalha de honra ao mérito receber ofensas a depender de quem vem e do currículo ou folha corrida que possui. Portanto, senador Carlos Viana, deputado Alfredo Gaspar e todos os demais membros desta CPMI, eu estou muito orgulhoso da decisão de fazer ao longo desta madrugada, desta manhã, todas as articulações para que os senhores pudessem sentar, porque os senhores assinaram o requerimento de investigação de quem roubou dos velhinhos.
aposentados, dos deficientes físicos. Vossas Excelências estão preocupados com a punição a esses ladrões, que aliás são liderados pelo governo Lula. Aquele que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e descondenado por quem agora arrogou-se o direito de fazer a investigação do INSS, que é o Supremo Tribunal Federal tirou da primeira instância. Para quê? Para acabar com a investigação, mas o Congresso decidiu. O Congresso decidiu que se o STF acha que vai manter o rumo da impunidade no país, nós não deixaremos. Estou orgulhoso desse dia porque eu vejo que vale a pena lutar até o fim, porque o jogo só termina quando acaba. Esse tweet aqui do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, envelheceu mal, muito mal. Vocês hoje representam a esperança do povo brasileiro. A vitória de vocês hoje é a esperança do povo brasileiro de fazer uma investigação verdadeira, Fredo Gaspar, sobre aqueles que roubaram o dinheiro dos aposentados. Toda a petezada e o governo se mandaram de forma covarde. Quando nós fomos patrolados na do 8 de janeiro, nós ficamos aqui porque nós queríamos investigar a verdade. Hoje se mandaram e devem estar em salas pensando como vão fazer para que os requerimentos que essa CPMI precisa aprovar para investigar os ladrões, que são sindicalistas que na realidade são organizações criminosas promovidas para roubar o povo brasileiro, eles estão certamente em alguma sala pensando como vão evitar essa investigação. Desapareceram da CPMI, porque o grande objetivo deles, presidente, era calar a voz da oposição e enterrar essa CPMI. Fizeram tudo o que podiam para demorar para que isso aqui acontecesse. Esperaram o recesso, ganharam tempo, colocaram candidatos que sequer tinham assinado a investigação. Hoje entregamos à sociedade brasileira talvez a maior vitória até agora deste mandato do corrupto Lula. Tem nomes que não foram ventilados por ninguém ainda, que são os responsáveis por esses roubos. Tem nomes que é o grande responsável, o grande condutor, senador, o senhor não sabe ainda. O cabeça ainda não apareceu, estou com o nome dele aqui. O cabeça vai aparecer. Os senhores vão ver e todos os nossos líderes aqui verão. Bolsonaro ajudou a impedir o roubo, porque na verdade os ladrões são de hoje, são de agora. E eu quero dizer a todos os senhores que hoje o Senado Federal viu algo acontecer que não era imaginado. Uma união de todos da oposição que lutaram muito para que esse momento fosse possível, capaz e que fosse assertivo. O senhor disse algo que é muito importante. Essa CPMI, ela não pode começar com vícios, e ela já estava viciada na fala do outrora presidente e relator, que já vinham dando indícios de como eles conduziriam os trabalhos. Muito triste a entrevista que saiu na CNN do Osmar Aziz e também do antigo relator, que seriam dos cargos. E dizer a todos que nós estamos aqui não é para ter like em rede social, que isso é muito importante, porque são pessoas que lutaram a vida inteira e que foi um desgraçado, desculpe a palavra, e roubou essa pessoa. Porque quem rouba uma pessoa de idade não pode ter a complacência desta casa. Essa pessoa tem que não só devolver o dinheiro, mas passar um bom tempo da sua vida atrás das grades. Nós não podemos de maneira nenhuma nos furtar a responsabilidade de fazer um trabalho sério, um trabalho digno, responsável, e mostrar para o Brasil que ainda não se perdeu o parlamento brasileiro. Está na boca do povo que este parlamento não existe mais, porque o STF faz o que quer, porque o presidente Alcolumbre não tem responsabilidade, porque o presidente Hugo Mota não tem responsabilidade. É isso que está na boca do povo hoje. É só sair na rua e perguntar. Hoje o Brasil assiste um capítulo importante da nossa história, em que o instrumento de oposição
vai estar na mão de pessoas independentes, como tem que ser. Nós vimos nas últimas investigações, nas comissões parlamentares de inquérito, elas serem manipuladas pelo governo para acabarem em pizza. E hoje, nós, da oposição, exercendo o nosso direito de lançamento de candidaturas avulsas, com nomes que são nomes independentes, sobretudo, pessoas que têm o interesse de buscar a verdade dos fatos, porque quem tem a coragem de roubar de velhinhos, de aposentados que dedicaram suas vidas ao trabalho e agora estão sendo saqueados, e o governo, em vez de querer punir os culpados, está querendo pegar e cobrar de novo o dinheiro da população para acabar com esse rombo, em vez de buscar os responsáveis e usar dessa CPMI para instrumentalizar, para acabar em nada. Porque, com todo respeito aos demais aqui, senadores e deputados, a gente assistiu, e o Brasil, a olhos vistos, viu a palhaçada que se transformou, a encenação, o teatro que eles queriam fazer nessa CPMI. Nós sempre fizemos o bom combate e o bom embate. Na CPMI do dia 8, e que é um instrumento da minoria, proposto pelo deputado André Fernandes, e sempre foi praxe nas duas casas, a grande imprensa que está, veja ali o Hugo Marques, jornalista antigo, investigativo, e meu amigo pessoal, acho que essa é a melhor parte, que tem prestado um serviço grande ao país, na área investigativa e com matérias muito sérias, assim. Minha fala é tão rápido, 3 minutos, eu estou gastando um tempo assim, até porque eu comecei a conviver com o Hugo desde a CPI do narcotráfico, por isso posso falar como ele se comporta, está ali ouvindo tudo. Eu quero dizer uma coisa, dia 8 eles tomaram a CPI, tomaram. E sempre houve uma praxe nas duas casas. Eu estou aqui há 3 mandatos e 1 mandato na Câmara Federal. A praxe é que quem propõe a CPI, quem faz o fato determinado, se torna presidente ou relator. Era uma coisa que é mais ou menos uma cláusula pétrea de fio de bigode. E que foi explodido isso de uma forma irresponsável, desrespeitosa. Hoje quem faz o fato determinado, fica, se possível, eles tiram até, não participa nem como membro. E o normal seria, realmente, quem fez o fato determinado, buscou as assinaturas, que presidisse e conduzisse os trabalhos, e sempre foi assim, deu normalidade. E dia 8, nós não conseguimos aprovar nada na CPI do dia 8. Eles traziam sempre o que eles queriam, traziam uma montanha e pariam um rato. Eu quero dizer que não tem problema nenhum. Quem disse que sabia quem é a pessoa responsável por tudo isso foi o presidente do Senado, quando ele colocou um sigilo de 100 anos na entrada do careca do INSS no Senado. E esse é o meu requerimento, que está pronto para ser já protocolado, para quebrar o sigilo dos 100 anos da entrada do careca do INSS no Senado. Aí sim, por que 100 anos na entrada do careca? Porque vai saber onde é que o careca entrou, onde ele articulou, com quem ele ficou, com quantas horas ele ficou aqui dentro. E as pessoas aposentadas, olha, eu tenho 3 tias diabéticas aposentadas, cegas, foram abrir o conta-cheque e lá tem descontos de coisas que elas nunca fizeram. O Paulo Bernardo, marido de Gleice, já encerro, senador. Já encerro, senhor presidente. É porque eu já encerro, senhor presidente. O Paulo Bernardo, marido da Gleice, ex-marido da Gleice, foi presidente, ele foi o ministro da Previdência. E foi aí que estourou-se um grande escândalo, que Paulo Bernardo fazia empréstimo consignado, sem que os aposentados pedissem. Numa operação da Polícia Federal, a gloriosa Polícia Federal, que não tinha Gestapo lá, era uma Polícia Federal de verdade, explodiu tudo, ele foi preso por roubar aposentados. Então, nada disso nós precisamos politizar com nomes de presidentes da República, porque esses assaltos certamente indicarão quem são os grandes líderes,
com quem eles têm relacionamento, e o que nós sabemos é que existe muita lenha para queimar. O caso me chama a atenção na política, gente, e o que me deixa envergonhado é como é que pode na política ter sigilo, uma coisa que é pública. Colocar um sigilo de quase 100 anos aqui, para que não possa falar, mostrar o que esse careca do INSS estava fazendo aqui no Senado. Coloca os 81 senadores na vala. E o careca do INSS, esse vagabundo, esse cretino, que tem que ser, para mim, tem que ser o primeiro a ser convocado aqui. Para mim, ele não é bolsonarista, né, lulista, não, ele é simplesmente um ladrão, um covarde, um lobista, isso que ele é. E o que mais tem aqui no país aqui são lobistas. E o que mais frequenta o Congresso Nacional aqui são lobistas. Parem de ficar com torcida de lado A, lado B, que foi o governo passado, que foi o governo presente, que foi o governo A, que foi o governo B. Isso para mim é quase legalizado. Já é roubado, já vem, de anos que isso aqui acontece no país. E a gente tem que achar agora são os culpados. Não vejo que seja o Bolsonaro, que seja o Lula que faz isso, não. Isso aqui é uma coisa institucional, que sempre aconteceu na vida pública aqui. E a gente tem uma chance agora de cortar esse mal pela raiz. Então a gente tem que parar de ficar de lado A, lado B, é trazer quem seja quem for. O irmão do Lula também, traga ele. Ele tem que ser ouvido aqui, saiu ontem. Tá aqui para todo mundo ver, que é o irmão do Lula. Tem que trazer ele. Sindicato de irmão do Lula pagava caixinha para amigo do ex-ministro. Tá aqui, É da Metrópolis, não é eu que estou falando, não, processa a Metrópolis. O irmão do Lula tem que ser convocado também. O ex-ministro Lula também tem que ser convocado. Todos têm que ser convocados. Todos. Doa a quem doer, que seja de esquerda, que seja de direita. Como é que vai levar um país desse a sério que coloca sigilo, gente? Colocou um sigilo aqui de 100 anos para poder não mostrar a imagem desse canalha, desse lobista careca do INSS frequentando aqui. O meu gabinete ele não frequentou. Lobista não frequenta meu gabinete, presidente. Aqui esses dias para trás, que eu e o Gerão estavam brigando aqui para que não voltasse extintor de incêndio, que alguém ia ganhar com isso, fazer o povo ter que pagar, no corredor aqui, junto com um pastor que eu não sei quem que é, o dono, acho que extintor de incêndio, ô Cleitinho, vamos sentar e vamos conversar. Conversar o quê, meu amigo? Pode ir embora, comigo não tem conversa não, vou votar contra. Então, para a população brasileira saber que o Congresso Nacional a vida inteira foi frequentado por lobistas, a vida inteira foi frequentado para canalhas, ladrões que gostam de levar benefício próprio. E é isso que a gente tem que acabar, porque quem perdeu com isso foi só aposentado, que é tanto de esquerda e tanto de direita, tanto aposentado que é eleitor do Bolsonaro e tanto aposentado que é eleitor do Lula. O que a gente tem que fazer aqui, presidente, para finalizar, é cortar o mal pela raiz.